San Antonio Spurs 117-102 para cima do Oklahoma City Thunder. Essa é a quinta derrota do OKC na temporada e dessas 5 derrotas, 3 foram para o San Antonio Spurs. Ou seja, mais da metade das derrotas do OKC contra o Spurs. Aparentemente a gente encontrou a criptonita do melhor time da NBA. E eu vou falar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar, para quem simpatiza com o San Antonio Spurs, quem gosta do Spurs, separei uma camisa do Spurs e deixei o link aí nos comentários. Tá baratinho, se você simpatiza com a franquia, eu indico que você dê uma olhada. Link aí nos comentários. Bom, vamos começar olhando pelo lado do Oklahoma, que perdeu mais uma para o San Antonio Spurs, cara. Essa daqui é a primeira derrota em casa do Oklahoma, porque além dessas 3 derrotas para o Spurs, né, que uma foi em Las Vegas, outra foi em San Antonio e essa daqui agora em Oklahoma, as outras 2 derrotas tinham sido uma contra o Portland Trail Blazers em Portland e outra contra o Minnesota Timberwolves em Minnesota. Então, essa daqui é a primeira derrota em casa do Oklahoma e é um ponto marcante porque o Oklahoma não fez um jogo bom de novo, né? Um time que há menos de 3 semanas atrás era, putz, praticamente imbatível. E desde aquela semifinal da NBA Cup contra o Spurs, não passa mais essa sensação. Já perdeu nesse espaço-tempo 2 jogos para o Spurs e também para o Minnesota. 3 para o Spurs, né, nesse espaço-tempo tão curto. Enfim, o Spurs vem tendo uma dominância muito grande contra o Oklahoma City Thunder. O maior pontuador do OKC foi o Shai, só que nem por isso ele fez um bom jogo. O Shai fez 22 pontos, teve 7 de 19 nos arremessos. Não é um aproveitamento bom pelo que o Shai pode fazer e nem uma pontuação boa. O padrão dele é acima de 30 pontos, um cara que é muito regular nesse quesito. E nem ele conseguiu ir bem. Se nem ele foi bem, imagina o resto. Né? Um jogo que no geral o Oklahoma defensivamente foi mal, ofensivamente foi mal. O Spurs foi bem superior o jogo inteiro e transmitiu isso no resultado final. Né? Depois do Shea aqui é o Hartenstein. Surpreendente isso daí, porque a função principal dele não é a pontuação, né? E o Hartenstein em 23 minutos fez 13 pontos, além de 12 rebotes. Teve 5 de 7 nos arremessos. Essa é uma notícia boa, olhando para o OKC. O Hartenstein fez um grande jogo. No que ele tinha que fazer, ele foi praticamente perfeito. Foi uma baita atuação do Hartenstein. Depois dele, Jalen Williams. Isso é uma notícia ruim, porque o J.W. fez apenas 12 pontos. 5 de 13 nos arremessos. E eu já vou emendar aqui com o Chat, que o Chat fez 10 pontos além de 12 rebotes. 12 rebotes não é ruim, mas 10 pontos é muito pouco, cara. Então, assim, esse time do OKC é baseado no Shai sendo o protagonista, Jalen Williams em Chat sendo esses coadjuvantes principais, e aí um entorno, um restante de jogadores muito jovens e promissores. E que agregam para esse time, mas que não tem a personalidade de puxar a franquia dentro de quadra, carregar o time como é o Shai. E se o Jalen Williams e o Chat vão abaixo, aí não dá. E quando o Shea também vai abaixo, aí esse time acabou. Então, nessas derrotas contra o Spurs, em todas, cara. Eu diria que em todas as derrotas, eu não me lembro direito do padrão daquele jogo do Portland. Mas em todos esses jogos que perdeu pro Spurs e também o que perdeu pro Minnesota, quem quiser pode olhar as estatísticas. Em nenhum desses jogos, o Chet e o Jalen Williams, os dois chegaram em 20 pontos. Nenhum deles. E essa é uma diferença, porque o Shea em todos esses outros jogos passou dos 30. Ou beirou pelo menos dos 30. E dessa vez não. Então o Chet e o Jalen Williams abaixo de novo. E o Shea também ficou abaixo. De fato, um OKC que vem sentindo falta dos seus protagonistas. E eu não vou nem falar do Shea porque essa foi a primeira atuação abaixo dele. Nessas derrotas do Oklahoma. Agora o Jalen Williams e o Chet estão vacilando muito, estão indo muito abaixo do que podem e o OKC vem sentindo a falta deles nesses jogos mais recentes. Enfim, para fechar essa formação inicial foi o Dort fez 8 pontos com 2 de 7 na bola tripla, que é a especialidade dele. E aí os bancários, o Caruso fez 12 pontos com 3 de 13 arremessos, é um aproveitamento muito ruim. 2 de 12 na bola tripla, quase todos os arremessos de bola tripla e um aproveitamento péssimo. O Caruso foi o maior pontuador dos bancários, mas um aproveitamento horrível. O Isaiah Joe fez 5 pontos, Keyson Wallace 5 pontos além de 4 rebotes. E é isso. Acabou aqui sim isso daí. De fato, vem sentindo falta de protagonistas, que nem eu falei. Alguém que ajude o Shea. E quando o Shea vai abaixo,
em jogos difíceis contra equipes fortes, como é o caso do San Antonio Spurs, acabou o Oklahoma. Se o Shea não vai bem, não tem quem puxe essa pontuação. Porque o Jalen Williams e o Chet estão vindo muito abaixo nesse retrospecto recente. E aí, olhando o lado do San Antonio Spurs aqui, o maior pontuador de Aaron Fox, fez 29 pontos. Ele teve 12 de 19 nos arremessos, um aproveitamento muito bom. 29 pontos, beirou os 30. O De'Aaron Fox fez uma grande atuação. Acho que uma questão do De'Aaron Fox é atingir um nível de regularidade. Porque tem jogos que ele vai lá e faz 15, aí depois faz 22, aí 25, aí agora quase 30. Então se ele atingir um padrão de ali 25 pontos, pro Spurs está perfeito, porque tem um time coletivamente muito forte. Depois dele foi o Stephen Castle com 19 pontos, ainda pegou 4 rebotes e deu 7 assistências. Ele teve 8 de 11 nos arremessos, quase que 100%. O Stephen Castle fez mais uma grande atuação. E é o que eu venho comentando aqui no canal já, cara. Eu já comentei esses outros jogos do Spurs contra o OKC. E eu já vinha falando, cara, não é de fato oportunismo porque o Spurs venceu. Tanto é que venceu os 3 jogos recentes que enfrentou o OKC. Mas é porque esse time do Spurs me empolga mais pro futuro até do que esse do OKC, olhando para as peças que tem. Porque o OKC tem ali 3 caras que na teoria são os principais, que é o Shea, o Jalen Williams e o Chet. E aí, diversos coadjuvantes que são bons. Aqui no lado do Spurs, eu tô falando de um time que tem o De'Aaron Fox, o Stephen Caston, tem o Devin Vassell, tem o Wembanyama, no banco ainda tem o Dylan Harper. Cara, são muitos caras com um potencial enorme, jovens e muito bons. Do lado do OKC eu não vejo esses caras com um potencial tão grande quanto esses que eu citei. Eu vejo uma quantidade grande de jogadores jovens e bons. Agora, com o nível de protagonismo que esses caras do Spurs conseguem ter, eu não enxergo no lado do OKC. Essa é uma diferença. Tanto é que o Wembanyama ainda com uma minutagem controlada, o Spurs não vem sentindo falta. Enfim, depois do Stephen Castle foi o Harrison Barnes, ele é a dose de experiência desse time, digamos assim. Ele fez 15 pontos, além de 6 rebotes. Depois dele, o Luke Cornet, outro cara que traz mais experiência, né? Veio do Boston Celtics. Fez 6 pontos, além de 4 rebotes. Mas aí vale destacar a minutagem. Ele jogou 21 minutos. Porque ele que vem sendo esse substituto do Wembanyama, né? Com o Embi ainda com minutagem controlada. E aí depois, aqui é uma notícia ruim, que é o Devin Vassell. O Devin Vassell ficou abaixo. Fez apenas 5 pontos. 1 de 6 nos arremessos. Foi um jogo ruim do Devin Vassell. E mesmo assim o Spurs não sentiu falta dele. É o que eu tô falando, cara. Esse time do Spurs, um dos seus protagonistas pode ir abaixo, que aí você coloca outro para resolver e não tem problema. Agora do lado do OKC, se o Shea for abaixo, acabou o jogo do Oklahoma. Ainda mais se o Chet e o Jalen Williams também forem abaixo, como eles vêm vindo. Então, de fato, é um Spurs que tem mais nomes para conduzirem o time dentro de quadra. Enfim, dos titulares é isso. Aí dos bancários teve vários destaques aqui. Então o Keldon Johnson 9 pontos além de 7 rebotes. O Dylan Harper com 12 pontos. O Champagne pegou 5 rebotes vindo do banco também. E o Wembanyama com 19 pontos e 11 rebotes em 25 minutos. Então é um time do Spurs que é muito forte, cara. Muito forte. Que nem eu falei, nesse médio e longo prazo eu vejo mais potencial de dominância até do Spurs do que propriamente do Oklahoma. É porque esse time do OKC passou por esse processo de reestruturação há mais tempo. Então, transformou em título na temporada passada, nessa daqui entre como o melhor time da NBA. E o Spurs na temporada passada ainda era um saco de pancadas, foi ajustando coisas. O De'Aaron Fox chegou para agregar nesse time e ser um dos principais nomes do time já também. E aí nessa temporada está colhendo os frutos, um dos melhores times da NBA, uma campanha que já é muito parecida com a do OKC, da forma como está indo, com o Spurs embalado e o OKC entrando em um momento de oscilação, duvido nada daqui a pouco o Spurs virar líder de conferência. Por sinal, eu tava dando uma olhada, cara, a conferência Oeste, ela tá muito mais forte que a conferência Leste, cara. Porque, ó, nessa conferência Oeste, OKC, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, aí tem outras equipes fortes mais abaixo, né, como é o caso, querendo ou não, do Lakers, daqui a pouco tendo o Doncic, o Reeves e o LeBron em playoffs podem decidir. O Minnesota com o Anthony Edwards jogando demais. O Houston Rockets faz uma temporada que poderia ser melhor do que tá fazendo, mas que quando chegar em playoffs tem vários nomes para poderem decidir.
De principais destaques é isso. E aí na Conferência Leste é um Detroit muito bem, um Knicks experiente que tá jogando bem, um Boston Celtics ainda se adaptando à perca do Tatum, mas é um dos melhores momentos na temporada do Boston. E é isso, cara. A Conferência Oeste provavelmente vai sair um campeão dessa conferência, porque são equipes mais prontas, equipes melhores no geral. OKC, Spurs e Denver, para mim, hoje são as melhores equipes da NBA. Do outro lado, o único time que eu diria que únicos que batem de frente é o Detroit e o Knicks hoje. E mesmo assim, esses da Conferência Oeste eu vejo mais prontos, né? De fato, vai se dizendo isso. Na Conferência Leste, ou vai ser o Detroit ou vai ser o Knicks, que podem dar trabalho na final da NBA. Já nessa Conferência Oeste, eu diria que é o OKC, o Spurs e o Denver os mais próximos, mas tem um Lakers, um Houston Rockets, um próprio Minnesota que podem surpreender daqui a pouco. Enfim, mas o foco aqui é o Spurs, mais uma vitória do San Antonio Spurs. Realmente uma geração, um time muito promissor. São muitos jogadores muito bons e jogadores decisivos que não sentem a pressão. Com isso, terceira vitória contra o líder e melhor time da NBA, Oklahoma City Thunder. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!